pouco, Simone Moreno é a PCNP específica do Conviva, da DE. Temos aí o privilégio de poucas DEs que já contam com esse PCNP específico. A Natânia de Projetos Especiais, a professora Silvia, que também integra a equipe Conviva, e temos mais uma supervisora de ensino, que é a Márcia Morim, que ela está numa outra demanda hoje. Nós temos que priorizar algumas coisas e ela, infelizmente, não está aqui presente, mas nós temos a equipe bastante representada, só ela mesmo que não conseguiu. Bom, então, mais uma vez, seja muito bem-vinda, é uma honra recebê-la, né? Agradecemos bastante, com certeza teremos aí uma tarde de muito aprendizado. Passo a palavra. Eu que agradeço. Silvia, quer falar? Eu que agradeço o convite. E mais alguém quer falar alguma coisa, né? Eu peço desculpas pela. A gente ficou embananado aqui para entrar com essas tecnologias. Acho que todo mundo compreende que durante esse ano a gente, de analfabeto tecnológico, a gente teve que se virar, né? Para a gente se relacionar, para a gente trabalhar dessa forma tão inesperada e tão, né, absurda até que a gente teve. Estamos nos adaptando, né? Estamos em processo. E prazer em conhecê-las, né? Mesmo que seja dessa forma, espero que em breve a gente possa se conhecer pessoalmente, né? Vai ser um prazer ir até vocês, ou vocês virem até Rio Preto também. Que maravilha, com certeza teremos a oportunidade, sim. Obrigada. A Simone vai falar? Acho que está travando um pouquinho, Simone. Não está saindo o som da Simone. Simone, se você está falando, eu não estou te ouvindo, tá? Eu queria começar a... Posso começar? Só alguém me dá um ok. Pode sim. Assim que a Simone conseguir, ela deve estar com problema na internet lá também. Tá? Pode, o que você for precisando, Luciano, pode falar com a gente que a gente vai te ajudar. Então, eu nunca usei Silvia. Teams. Para eu compartilhar a tela, por acaso é nesse link aqui, abrir bandeja de compartilhamento? Acho que é, né? Isso, esse mesmo. Abrir bandeja. Isso. Vocês estão vendo aí já? clica em área de trabalho. Sim, já. Tá. Eu tô vendo minha apresentação e tô vendo uma tela bem pequenininha, que é a tela de vocês. Então, se vocês quiserem intervir, tá? Perguntar, por favor, fiquem à vontade. Eu fiz a gente vai te avisando. Eu fiz um planejamento de apresentação de mais ou menos 40 minutos, mas para ir falando, né, diretão. Mas eu gosto quando vocês vão parando, perguntando, porque me ajuda, né? Às vezes tem algo tão importante que é uma inquietação e eu passo batido se vocês não perguntam. Então, fiquem à vontade, ligue o microfone e pergunte. Eu não sei se eu vou, do jeito que eu estou aqui vendo a apresentação, talvez eu não veja o chat, tá? Então, o que eu trouxe, né? Para a gente falar um pouco o que eu pensei falando com a Simone, que é o meu trabalho de mestrado e de doutorado. Eu sou formada em Assis, então eu passei, né, muitas vezes de ônibus por Lins. Essa, né, daqui de Rio Preto até Assis, né, por 5 anos, e depois eu fiz o mestrado e doutorado na Unesp de Marília, então, por pelo menos uns 12 anos foi meu caminho da roça, né? E desde a graduação, eu comecei a estudar temas da psicologia moral. E esses temas da psicologia moral, no mestrado, eu adaptei, digamos assim, eu incluí numa questão que é, dentre as vulnerabilidades dos adolescentes, o consumo de álcool e drogas, mais voltado para a temática do álcool, tá? Então, quando eu comecei o mestrado, a temática foi entender o julgamento sociomoral de adolescentes
que faziam uso excessivo de álcool. Mais adiante vocês vão entender porque eu uso esses termos, né? Uso excessivo de álcool. Eu não falo alcoólatras, alcoolistas, quando eu estou falando de adolescentes, tá? E eu tenho esse livro vermelho, que foi organizado por mim e pelo meu orientador, professor Raul Aragão Martins. O professor Raul Aragão já vinha estudando uma intervenção breve, que foi tema do pós-doc dele nos Estados Unidos, né, com o professor Marlatt. E a gente, então, pensou, ele também já estudava temas da psicologia moral, e a gente pensou nessa questão, será que adolescentes, né? A pergunta foi, será que adolescentes que bebem excessivamente consideram questões morais diferentes daqueles que não bebem? E aí você falou, Luciana, por que você foi pensar nisso? Porque se a gente pensar nos adultos, né, questão moral dos adultos ligadas ao beber, beber e dirigir, por exemplo, né? Se eu saio para ir para uma festa, para um bar, e eu tenho consciência que eu vou consumir bebidas alcoólicas e eu vou com o meu carro, eu vou dirigir no meu carro, eu tenho consciência que eu vou beber e vou voltar dirigindo o meu carro. Ou eu já saio de casa e já penso, não, eu vou deixar meu carro lá, vou voltar de táxi, vou voltar de Uber, ou eu nem vou com meu carro, né? Então, isso são questões morais e associadas a esse hábito ou essa questão do uso de bebida alcoólica, né? Que é uma coisa que sempre me inquietou, né? De quando você está numa festa, num lugar, geralmente as pessoas que estão embriagadas e estão dirigindo, se alguém tenta interferir, alguém está com o microfone ligado. Meu entrou. Se a gente tenta interferir, eu intervir, né, nessa pessoa que vai dirigir embriagada, geralmente a pessoa já está embriagada, o que ela fala? Não, eu dirijo melhor bêbado. E aí que mora o perigo, né, gente? Não só de ocasionar um acidente que vai causar danos para essa pessoa, mas para quem está no carro com ela e que nem quem está fora do carro. Então, a moral, ela inclui o coletivo, né? E aí o mestrado foi, então, investigar o julgamento sociomoral de adolescentes, né, alunos do ensino médio que faziam uso excessivo de álcool. E dando continuidade nas experiências, né, fazendo a pesquisa com os adolescentes nas escolas, sempre estava em contato com os professores e os professores vinham conversar e tinham uns relatos, os professores pediam para conversar, isso fora da pesquisa, né, pela amizade que a gente pega mesmo, né, com os colegas nas escolas, bate um papo com fulano, porque ele chegou bêbado na escola, e sempre vinha esses relatos dos professores, dá uma palestra aqui na escola, né, por causa dessa temática. E aí surgiu, então, a ideia do doutorado de, ao invés de, que é muito comum acontecer, né, a gente que é da psicologia ou profissionais da saúde, enfermeiros, médicos, que são convidados para ir na escola dar uma palestra ou para ter uma ação pontual com essas temáticas, a gente pensou, vamos formar os professores, porque eles estão ali todos os dias, eles estão ali em contato direto, eles conhecem esses alunos, eles estão acompanhando esses alunos, eles vão vendo que aquele aluno que ano passado participava das aulas e agora esse aluno ele sempre está com os olhos vermelhos, esse aluno está dormindo toda a aula, e aí os outros colegas falam que é porque ele está quase todos os dias em festas, bebendo muito, enfim, é o professor que está ali. E é o professor que tem vínculo com esses alunos. Esses alunos chegam, relatam coisas para esses professores, e os professores ficam, o que eu faço, né? Então, vamos instrumentalizar esses professores, e aí surgiu a ideia do doutorado, e o resultado do doutorado é esse amarelo, né? Meus alunos estão bebendo agora, que esse livro a gente fez no formato de um guia, que tem ali teoria, mas numa linguagem mais
popular, né, o mais acessível possível, tentamos tirar um pouco daquela linguagem estritamente acadêmica, né, de uma tese, de uma dissertação, e a gente relata também a experiência prática dessa pesquisa do doutorado, de como é uma formação. Então, vocês com esses livros, por exemplo, na escola, vocês podem fazer um grupo de estudos e vocês se formarem, né, para ser um grupo de professores que dão conta de realizar um levantamento, que é uma averiguação, né, do consumo de álcool. Aí está estritamente sobre álcool, tá? Não estamos falando de outras drogas. E como fazer uma intervenção breve. Então, o que eu trouxe para vocês hoje, né? Falar dessas etapas, do que seria essa formação ou que vocês podem fazer na escola, tá? Se vocês tiverem interesse, eu, professor Raul, a gente presta, né, assessoria ou aconselhamento, orientação, o que vocês precisarem. E então a minha ideia hoje é falar um pouquinho para vocês de como funciona essa formação, né? Por exemplo, alguns colégios particulares já chamaram a gente ficou um ano indo para Cuiabá dar essa formação lá. Claro que não é uma formação em que a gente faz poucos encontros e pronto, acabou, né? A gente tem que ter uma continuidade para acompanhar mesmo a parte prática dos professores atuando, né? Então, as etapas do projeto desse projeto de formação e intervenção com os alunos, né? Primeiro, uma formação do que a gente chama equipe de multiplicadores. Essa equipe de multiplicadores, é importante que todos da escola saibam que a escola, né, vai assumir um trabalho contínuo, não é assim, uma semana de prevenção das drogas, ou não é uma palestra no dia tal de combate às drogas, né? É uma mudança de cultura mesmo. A escola assume, todos, mesmo que não façam parte da equipe de multiplicadores, pelo menos que tenha uma reunião grande para que todos, olha, nós estamos adotando um projeto aqui na escola, um projeto de saúde, né? Um projeto de qualidade de vida, que foi o que a gente fez lá em Cuiabá. Porque, ainda mais escola particular, né, super preocupado com o que os pais vão pensar. Então, se a gente falar que a gente tem um projeto antidrogas ou sobre álcool e drogas, vão achar que aqui os alunos dessa escola bebem ou usam droga, né? E a ideia é muito mais de prevenção, né, para que isso não aconteça ou que não tenha os danos secundários, né, do uso precoce, principalmente do álcool, né, e de outras drogas, claro. Então, a ideia é a escola mesmo aderir a um projeto voltado para a saúde, em todos os âmbitos. E dentre esse projetão da escola, entra o viver bem, né, viver melhor, ter qualidade de vida, a prevenção ou a redução, que a gente vai falar disso, do consumo de álcool. Então, essa formação da equipe de multiplicadores é muito assim, divulgar para a escola toda e ver quem da escola tem interesse. Porque em todo trabalho que a gente vai fazer, a gente tem perfis, né, gente? Tem as pessoas que têm o perfil para trabalhar com sexualidade, com educação sexual. Tem pessoa que não tem. Tem pessoa que tem perfil de trabalhar mais com essas questões de álcool e droga. Tem outras pessoas que não têm. Então, eu acho que primeiro é eu me avaliar. Peraí, você acha que eu dou conta de lidar com essas questões? Se sim, vou entrar nessa equipe. Se a resposta for, não, isso não é para mim, não tem vontade, não vou entrar. E depois que eu entro, então, eu tenho interesse, né, de participar da equipe de multiplicadores. Então, a equipe de profissionais da escola, gestores, professores, às vezes a pessoa que trabalha lá no pátio, a pessoa que trabalha na cantina, né? Que ótimo que seria ótimo se a gente tivesse de todos os espaços da escola. E essa formação para os profissionais da escola é uma formação diferente da formação que a gente dá para os alunos e da formação que a gente dá para os pais.
Para os pais, a gente faz algumas palestras espaçadas, né, pontuais. Uma primeira palestra, roda de conversa, enfim, para informar que a escola vai ter esse projeto. E depois a gente vai fazendo uma vez por mês, uma vez por bimestre, né, trazendo profissionais e falando, informando esses pais, né, sobre consumo de álcool, sobre as vulnerabilidades dos adolescentes. Geralmente os pais gostam muito que a escola faz isso, né? Por mais que os pais sempre que mais precisam participar das palestras não participam, mas hoje em dia eles têm grupos de WhatsApp, então, grupo de pais. Então, o que acontece? Aqueles que vão, que são os pais mais presentes na escola, mais participativos, eles vão e aí eles compartilham. Nossa, foi muito legal. Ai, foi ótimo, aprendi muito, né? A gente aprendeu isso e isso hoje lá, tal. Aí no próximo até tem mais adesão, tem uns que vão por curiosidade, enfim. Mas sempre tem aqueles que a gente não alcança nunca, né? Estamos fazendo a nossa parte, né? E aí, dentro da escola, o que dá pra gente fazer? Então, a gente tem a equipe dos profissionais da escola e a equipe dos alunos. Por que uma equipe de multiplicadores dos alunos? Gente, aluno, né, adolescentes, eles contam coisas, eles conversam coisas, eles convivem, né, só ali entre eles, que é um universo que tem coisas que a gente não fica nem sabendo, não chega até a gente. Então, todas as temáticas das vulnerabilidades, né, sexualidade, consumo de substâncias, temos, nós adultos, não é que eles sabem tudo, eles têm acesso a Google e eles têm acesso a todas as informações. Eles não sabem buscar informações, as informações de fonte científica, de fonte confiável, eles precisam da gente, tá? Eles precisam da gente orientá-los o que é verídico, o que é científico, o que é confiável. Então, a gente precisa dar uma formação contínua mesmo, uma vez por semana, né, um tutor desse grupo, 1 ou 2 tutores, né, a escola decide, mas que seja um professor ou um profissional da escola que tenha vínculo, que esses alunos tenham empatia, que gostem, né, tenham um vínculo positivo e que tenha confiança ali com esse profissional e semanalmente fazem reuniões de estudo, mas não aquele estudo que eles reclamam, né? E sim, tragam temas com essa temática que a gente está estudando, né? O que você encontrou, fulano? O que você encontrou? O que você achou? O que está diferente? Então, sempre procurando incentivar o protagonismo desses adolescentes, né? Piaget falava que o bom professor não é aquele que dá as respostas, é aquele que constrói as boas perguntas, né? Então, sempre construindo boas perguntas para que eles busquem as soluções para os problemas, para que eles pensem em ações que eles podem fazer na escola, tá? Para mobilizar o resto dos alunos, os demais alunos que não fazem parte dessa equipe de multiplicadores. Até para escolher a equipe de multiplicadores, a gente tem que pensar muito bem, né? Como que a gente convida, para os outros não se sentirem excluídos, para que esses alunos a gente faz oficinas, né, para que eles entendam a importância deles na escola, para que eles tenham habilidades para lidar com os colegas, para que eles não vão ser os dedo duros, cagueta, que vem, professor, fulano tá bebendo, não é isso, né? Então, tem toda essa formação, tanto para os profissionais da escola, quanto para os alunos, né? E essas palestras aí para os pais, conversas com os pais, para a implantação do projeto. E aí tem o levantamento e a intervenção, que vai ser realizada pelos profissionais da escola, né? Que fazem parte dessa equipe de multiplicadores. Vou explicar como se faz esse levantamento e essa intervenção com aqueles alunos que já estão bebendo excessivamente. E as ações que os alunos vão fazendo, então, ao longo do ano na escola. Depois eu dou alguns exemplos dessas ações.
E os pais, a gente pode pedir para que eles façam ações também. Esses pais que vão nas rodas de conversa, esses pais mais participativos, né, que eles façam desde essas mensagens que eles mandem nos grupos de WhatsApp, mas também que eles pensem em ações que eles podem fazer na escola. Eu sei que é mais difícil essa participação, né, da família na escola, dependendo, né, da região, dependendo da escola, mas é uma tentativa que vale muito a pena, tá? Então, o que eu vou trazer hoje para vocês, né, o que a gente precisa saber de desenvolvimento da adolescência, características do adolescente, a gente precisa desmistificar essa ideia de aborrecente, porque o adolescente ele está em desenvolvimento físico, psicológico, as questões sociais, né, de convivência, de relacionamento, estão ali permeando todo esse desenvolvimento. Então, o adolescente, a gente pode até achar que o adolescente é chato, mas imagina o quanto é chato para eles. Ainda eles estão se adaptando e buscando, né, a sua própria identidade, o quanto isso é difícil. Nossa mente, ela tem uma tendência a esquecer as dores, o que é ruim, né? Então, quando a gente fala assim, quando eu era criança que era legal, nossa, que saudade da minha adolescência, que tudo era flores, não era não, gente. A gente sofreu muito, mas a gente tem uma tendência, ainda bem, de lapidar, né? Tirar o que é ruim e deixar as lembranças boas. O que está em destaque amarelo é o que eu vou focar mais hoje aqui com vocês. Então, não vai dar tempo de falar de adolescente, muito de características da adolescência e nem sobre o histórico das drogas, mas é muito importante a gente ter esse conhecimento, né? Porque parece que assim, hoje em dia tem muita droga. Hoje em dia, nossa, mas gente, como é fácil conseguir droga, né? Olha, só tem notícia de bandido, de traficante, de gente morrendo por causa de droga. Então, é muito importante que a gente conheça, né, a história. Né? A história sempre foi minha disciplina preferida na escola e tem tanta, ultimamente, principalmente, né, uma tentativa de apagar a nossa história, apagar a história, né, do nosso passado, para a gente não entender o nosso presente, muito menos fazer mudanças no futuro. Então, é imprescindível que a gente conheça até de onde vem essa criminalização das drogas, né? Por que tem um debate político tão forte, né, principalmente por esse conservadorismo que está tão em alta ultimamente no nosso país, da criminalização e não legalização de drogas, de certas drogas, né? Muito importante que a gente entenda isso, até porque na formação com os adolescentes, no diálogo com os alunos, espero que muitos deles nos questionem sobre isso, né? E espero que muitos de nós, educadores, tenhamos como orientá-los a buscar conhecimento sobre esse histórico, sobre essa trajetória para a gente chegar até agora, tantas e tantas vidas, principalmente vidas pretas, né? De pessoas negras que morrem por causa de tráfico. Enfim. Então, você vê que nessa formação a gente precisa, né, ampliar nossa visão, não só focar na questão psicológica e orgânica dos efeitos das drogas, mas principalmente essa questão política, sociocultural que elas trazem, né? Então, hoje eu vou focar nos principais conceitos sobre o consumo de bebida alcoólica, né? Não vai dar tempo de falar das políticas nacionais, mas eu já adianto para vocês que a abordagem que a gente adota nessa intervenção breve é pautada na abordagem de redução de danos, que é a abordagem que a política nacional mais recente que a gente tem sobre álcool e outras drogas no Brasil é pautada nessa abordagem, ainda bem, tá? Mas já adianto para vocês que a Política Nacional de Álcool e Outras Drogas, que já foi Política Nacional Antidrogas,
foi, se não me engano, em 96, mudou para Política Nacional de Álcool e Outras Drogas, mas elas sempre estão na mão de algum general, tá? Sempre está na mão da Segurança Nacional e não nas mãos de profissionais da saúde, de pessoas envolvidas na saúde. Então, ainda, por mais que traga, né, trajetos e caminhos, né, voltados para a saúde, ainda está nas mãos, assim, da Segurança Nacional. E dados sobre levantamentos nacionais, vou trazer alguns, e alguns estudos sobre intervenções breves. A influência das propagandas a gente tem que entender também, né, o quanto... Porque não tem propaganda de maconha, cocaína, crack, mas tem propaganda de cerveja, principalmente, o tempo todo, né? Mas que tem uma regulamentação aí de horário, tem várias regulamentações, né, de como pode ou não pode ser as propagandas de bebida alcoólica, mas elas estão aí, elas são as propagandas mais bonitas, né, mais caras das mídias. E o quanto isso diz muito, né, do consumo, uma sociedade de consumo como é a nossa. Os adolescentes, né, quais são os comportamentos e fatores associados que o levam ao consumo de bebida alcoólica, as expectativas que eles têm, né, a influência do grupo de pares e do ambiente familiar, né, o que mais influencia, se influencia, uma família que não bebe, por que o adolescente bebe, uma família que bebe, o adolescente não bebe, como que é isso, né? O consumo de álcool entre o público feminino vem crescendo a cada levantamento que a gente tem, e como realizar a identificação do padrão de consumo numa escola e como realizar a intervenção breve, né? E também a gente precisa entender um pouco do que é redução de danos. Quando eu estou falando de álcool, eu estou falando de droga, tá? E eu estou falando de uma droga psicotrópica, ou seja, uma substância psicoativa, que eu uso a sigla SPA. O que é uma substância psicoativa, né? Psico, porque vem do grego, que está ligado ao que sentimos, ao que fazemos, ao que pensamos, né? O trópico vem aí de ter atração por alguma coisa. Então, são substâncias que causam, né, alguma alteração na minha mente que faz com que eu tenha atração, uma adoração por aquela substância, tá? Se não, eu usaria uma vez e não gostaria de novo. Até o açúcar, a gente, né, há pessoas que falam, mas, gente, o doce também, eu tenho atração por doce, né, eu tenho desejo, vontade, enfim, tem pessoa que mata se não tomar um cafezinho, né, se não comer um chocolatinho, sim, então a gente não está aqui para endemonizar aquilo que a gente sente atração. O ser humano ele é movido o tempo todo em busca de prazer. Eu não busco coisas que me dão desprazer, eu busco coisas que me dão prazer. Isso é do humano, é natureza humana, tá? Não adianta a gente tirar do humano a busca pelo prazer. Eu tô com sede, eu tomo água, é extremamente prazeroso. O bebê, a partir da primeira mamada, ele mama por instinto, por uma necessidade. A partir da segunda mamada, ele mama por desejo. E é assim tudo que a gente faz, tá? Então, é do humano. A gente não vai endemonizar e tirar essa característica humana, negar que ela exista, tá? Proibir que ela exista. Então vamos lidar com o real. Daí que vem a redução de danos. Eu não lido com o ideal, eu lido com o real, tá? Nossos adolescentes, crianças, estão bebendo, tá? Por lei, não deveriam beber, não era para eles estarem consumindo nenhum tipo de substância psicoativa, né, que prejudica o desenvolvimento
neurológico, né, as funções psíquicas desses adolescentes. Não era, mas está longe do ideal. Eles estão consumindo. E aí, o que eu faço? Então, vamos trabalhar com o real. O que me preocupa não é a experimentação, não é o uso recreacional, não é o uso moderado, né, toma de vez em quando, dá um golinho, não é esse o problema. O problema é o abuso, é o uso excessivo, né? O uso excessivo do... Não tem como eu tirar o álcool da sociedade em ser utopia, inviável, né? Tô lidando com o real. As pessoas bebem, é prazeroso, é gostoso, né? A época que a gente não estava em isolamento, sentar num bar ou ir numa festa, aquela sensação de relaxamento, né? Que mal há nisso? Não há mal nenhum, né? Desde que não entre numa situação de abuso. E estou falando aqui de adultos, né? O adolescente, em tese, não deveria beber nada, né? Nada mesmo. Mas isso é o ideal. Porque ele tá ali ainda com uma fisiologia, né? Fisiologicamente em desenvolvimento. Mas quando eu falo de abuso, então eu tô falando que ele está relacionado ao fato de inicialmente, né, produzirem uma sensação, essas substâncias produzirem uma sensação agradável de bem-estar e uma ação direta ou indireta sobre uma via neuronal, cerebral, que é a via dopaminérgica mesolímbica, que é o que é chamado de mecanismo de recompensa, né? Porque é uma via de reforço de gratificação que dá prazer. Então tem uma questão aí fisiológica, que a gente não pode ignorar, né? Mas tem outros prazeres também, que em situações de festa, em situações de comemoração, tem a ver para o adolescente em fazer parte do grupo, em ser o legal, diminui a timidez, ele fica mais extrovertido, faz mais amigos, acaba se aproximando da paquerinha ou do paquerinha. Então, todas essas questões sociais também têm que ser consideradas, né? Mas os efeitos, sim, de uma droga, então, elas dependem pelo menos de 3 elementos. Das propriedades farmacológicas, que podem ser excitante ou depressora ou perturbadora do sistema nervoso central, da personalidade da pessoa que faz uso da substância e das suas condições físicas e psíquicas, inclusive as expectativas, porque da personalidade da pessoa, se ele é muito tímido, é uma motivação para usar. Se ele é muito comunicativo, legal, também pode ser uma motivação para ele usar. Né? Se ele está deprimido, se ele está triste demais, tem uma condição ali psíquica que já traz um efeito diferente. Tem uma expectativa, e as propagandas trabalham muito com expectativa, né? Expectativa de que quando eu bebo tudo dá certo, e eu fico mais bonita, e, enfim, é um mundo maravilhoso que as propagandas mostram, e isso vai interferindo na expectativa das pessoas com relação ao consumo da bebida. Condição física, né? Se meu organismo é de mulher, se meu organismo é de homem, já muda. Se eu sou se o meu peso corporal é menor, se meu peso corporal é maior, também já muda também no efeito que essa substância tem no meu organismo. Também depende do conjunto de fatores ligado ao contexto de uso do álcool, né, as companhias, o lugar, e o que representa esse consumo socialmente para mim. Então, a gente classifica aqui rapidamente na classificação das drogas, porque muita gente acha que o álcool a pessoa fica mais alegre, mais eufórica, que o álcool é estimulante. Na verdade, o álcool é uma droga depressora do sistema nervoso central. Por isso que eu bebo um pouquinho, eu fico animadinha. Se eu continuo bebendo, daí a pouco eu tô chorando, eu caio, né? Eu tenho perda do equilíbrio, da coordenação motora, eu desmaio. Então, o álcool em grandes dosagens, né, em elevadas dosagens, ele deprime meu sistema nervoso central. E
E o que eu já ouvi de adolescentes, assim, eles me perguntando, e uma curiosidade que aparece muito, por isso que eu estou estudando o álcool, mas eu tenho que conhecer um pouquinho das outras drogas, né? Porque eles chegam e perguntam coisas do tipo, já aconteceu comigo assim, o que acontece eu beber uma garrafa de vodka, cheirar cocaína e fumar maconha na mesma festa? Né? Acontece, né? Vamos pensar junto, vamos tentar entender o que será que acontece. O menino que fez essa pergunta para mim, ele falou assim: eu desmaiei, eu apaguei. Na verdade, ele fez uma pergunta porque ele queria entender na teoria o que ele já tinha passado na prática, né? Falei, então vamos entender o que o álcool é. Se o álcool, né, te deprime, te coloca para baixo, né? Se a cocaína é um estimulante, né? Então ela coloca teu cérebro agitado lá para cima. E a maconha ela perturba, né? Ela é alucinógena. O que acontece? Ele falou assim, nossa, então meu cérebro entrou em pane. Ele chegou a essa conclusão, entrou em pane. Fundiu o motor, né? Então, do jeitinho dele, ele entendeu o que ele precisava ali. Eu falei, e aí, né? Você curtiu a festa? Não, perdi o show, paguei caro, e não vi lá o show da dupla sertaneja, não sei o quê, tinha combinado de encontrar com uma menina, e não encontrou com a menina, não lembra de nada, todo mundo ficou zoando ele não sabe como foi embora. Então, esse relato que eu tô falando desse menino já faz parte da intervenção breve. Porque ele me falando isso, eu podia ter falado assim, menino, você quase morreu, você tá louco, que não sei o que, tá errado, não pode fazer isso. Isso tanta gente já fez, né, para esses adolescentes, já falou desse jeito. Aí que tá, na intervenção breve, eu ouço, né, tem coisa que teus cabelinhos começam a ficar de pé, mas aí você mantém a calma, né, e pensa, não, vamos lá. Me fale mais sobre o que aconteceu. E aí vai colocando as perguntas, né? O que você sentiu? Teve alguma vantagem? Quais foram as desvantagens? E se você tivesse só bebido? Né? E se você tivesse bebido menos? Né? Se você tivesse escolhido uma droga para usar? Aí você falou, Luciana, você está ensinando ele a usar droga? Primeiro que é o tipo de coisa que não vai ser a gente que vai ensinar, né? O bichinho já tá ali fazendo uso quando chega nesse ponto, para ter esse tipo de conversa. E que bom que ele confie na gente, né, para falar sobre isso. E para confiar na gente, eu não posso perder a confiança dele, né? Tem toda uma questão ética de sigilo ali. E, bom, então vamos pensar, né, junto, numa próxima festa, como você pode curtir tudo que a festa tem de bom. Se você reduzir, se você beber menos, se você não usar as outras drogas, até porque, né, elas não são legalizadas, então a qualidade que elas vêm pode te fazer muito mal. A gente sempre vai, né, apontando e questionando para que ele tome consciência de que aquilo traz mais desvantagens do que vantagens, né? Porque o prazer momentâneo, será que vale mesmo a pena depois? Como você fica no outro dia, né? Mesmo que seja só a ressaca do álcool, ou a depressão do uso das outras drogas, enfim. Então, já estou até adiantando um pouquinho da intervenção breve, é mais ou menos isso, assim, de uma conversa sem julgamento de valor, tá? Porque julgamento de valor, se funcionasse, a gente não teria mais problema. Querem perguntar, gente? Fique à vontade, tá? E por que se preocupar, então, com o consumo de álcool? É a droga mais consumida no mundo inteiro, começa no início da adolescência, é uma conduta construída socialmente, desde o aniversário de um aninho, ou até antes de nascer, já tem festa regada, bebida, né? Tem um grande incentivo e complacência para o seu uso. Tem alguma pergunta? Tem, Lu. Pode Tá me falar. ouvindo? Tô. Ai, graças a Deus. Tem uma. Eu sei que não tem nenhuma faixa etária, assim, né, para começar esse uso, mas
por a gente estar muito na escola, até nas nossas famílias, eu não sei se tem alguma coisa a ver, mas o excesso de liberdade muito cedo, eu acho que acelera o processo. Não que vai deixar de fazer ou não vai fazer porque a mãe não deixa a criança sair, a mãe não deixa isso, não deixa aquilo, porque na hora que solta, né, acaba fazendo. Se tiver que fazer, vai fazer. Mas a gente vê muitas crianças nas escolas, assim, com 11, 12 anos, que já bebem, já fumam, já 7 horas da manhã eles estão bebendo aquele corote, que é pinga com sabor, para entrar na sala de aula. Então, assim, às vezes esse excesso de liberdade ou essa omissão dos pais, eu acho que acelera um pouco esse processo de dependência, não acelera? Ó, já te respondo, sei lá, o que eu fiz aqui. Ai, gente, o que eu fiz? Que agora eu só tô vendo os slides, não tô mais vendo o Google. Mas eu tô te ouvindo. Então, é difícil falar esse excesso de liberdade, né? Ou excesso de repressão. Até porque é muito complexo, né? Às vezes eu tenho a impressão que aquela família dá muita liberdade, mas aquela família, às vezes que ela vai botar limite, às vezes ela bota limite espancando aquela criança, aquele menino, sabe? Às vezes a forma que aquela família coloca o limite, né, é uma forma que é uma válvula de escape para esse adolescente da situação, daquela repressão daquela família beber demais. Eu posso ter uma família extremamente repressora, que proíbe, que não tem bebida alcoólica em casa, às vezes até de uma religião em que culturalmente naquela religião ninguém bebe, e tem um daquela família, uma criança, um adolescente, né? Vamos pensar, eles começam a beber, a média nacional é 13 anos, tá? Então, alguns mais cedo, como você disse, até com 11, né? Mas a média é 13 anos no Brasil. Todos os levantamentos dão mais ou menos a faixa etária. A gente tá falando aí de início fundamental 2, né? Nem é ensino médio. E eles, às vezes, tem um adolescente dessa família que desanda, né? Escapule mesmo e fala, gente, mas o que acontece? Até porque o motivo para uma pessoa consumir uma bebida, uma substância psicoativa, ela depende de fatores sociais. Então, tem uma questão biológica, que pode ter uma hereditariedade, tem essa sensação prazerosa que a gente tem, né, no sistema nervoso central. Tem uma questão psíquica, que aí é da personalidade, é dos sentimentos daquele jovem, que pode estar confrontando as regras daquela família. E tem uma questão social também, né? O grupo que ele quer fazer parte, ou o grupo que ele não quer fazer parte. Então, é difícil a gente falar que é da liberdade ou não liberdade. Respondi? Respondeu. Você tá vendo que vocês vão sair daqui me xingando tanto porque não tem resposta simples, gente. Porque é muito complexo. Por isso que eu falei para vocês que é uma formação contínua, né? Eu estou em formação ainda o tempo todo, tentando entender como se dá até hoje, o que eu vi mais sucesso com o adolescente é essa intervenção breve que eu falei, do vínculo de confiança, para a gente colocar questões para eles tomarem consciência. Só que eu não tenho garantia também, viu, gente? Que eu vou colocar uma questão e vai ter uma tomada de consciência. É uma tentativa que eu faço, pode acontecer como pode acontecer. Porque eu não tenho controle com o que vai acontecer no pensamento do outro. É engraçado quando a gente pensa assim, se fosse meu filho eu faria assim, se fosse
o meu irmão, eu faria isso, isso, isso. Eu já me peguei muitas vezes pensando isso. Tá, eu vou falar com a mãe, numa situação de professor mediador ou de vice-diretor, que ela está desesperada porque o filho está saindo, não obedece, não sei o quê. E aí eu dou o conselho, falo para ela, né, o que eu penso da situação, vendo por fora, né, do contexto que eles estão vivendo, tentando analisar pelas falas só. E aí, depois a gente para e pensa, mas e se eu fosse essa mãe? Será que eu agiria assim com o meu filho? Será que eu colocaria meu filho para fora e falasse para ele, olha, agora vai viver sua vida, é isso que você quer, vai se destruir? Será que toda vez que ele não voltar e bater na minha porta, eu não vou deixar ele entrar, ele não vai tomar banho, ele não vai comer, ele não vai dormir? Porque às vezes é fácil a gente falar para o outro, né? Que acaba entrando na famigerada empatia, que não é só você ouvir o outro e imaginar a situação, é realmente se colocar no lugar. E se fosse eu, o que eu faria? É o mesmo assunto sobre um aluno especial. E se fosse o meu filho que fosse tratado dessa maneira numa escola, será que eu gostaria? Eu estou tratando o filho de uma outra pessoa de uma maneira que eu não gostaria que ninguém tratasse meu filho. Então, essa é a verdadeira empatia, né? Nossa, exatamente, você falou a palavra que eu ia falar. Você fazer essas questões já é importantíssimo, isso já é empatia, né? Mas até quando eu faço essas perguntas, será que eu faria assim, será que eu faria diferente? Eu estou colocando também os meus valores, o meu ponto de vista, né? E sempre que a gente pensar na família, quando eu falo da família do outro, né, eu não tô olhando a minha, porque a minha família, eu tô dentro do mesmo caldeirão, então eu não enxergo coisas que o outro de fora enxerga. Quando eu atendi 15 anos em clínica e eu atendia a maioria crianças e adolescentes, né? Quando o adolescente, a criança, eles chegam, toda a família, anotem isso que eu tô falando, gente. Toda família tem uma dinâmica familiar, tá? Tem conflitos geracionais. Então, a família, ela já traz questões, que é uma dinâmica ali, que muitos têm patologias, tá? Tem feridas, tem cicatrizes, tem coisas ali que a gente não enxerga, ou se a gente enxerga, é difícil sair. Aí, quando traz uma criança, e geralmente a criança ou adolescente é o bode expiatório, é o sintoma, mas a causa do sintoma, né, você tem que mexer na dinâmica. E aí, quando a gente começa a mexer na dinâmica, geralmente a família tira. Quando essa criança começa, é super frustrante atender criança em clínica. A criança começa a melhorar, então o sintoma não é mais dela. E aí todo mundo da família precisa se olhar e precisa olhar para os seus conflitos, né? E que muitos conflitos eles que causam. Aí não, então é melhor ter aquele problema que o foco fica tudo em um, do que eu mexer naquilo que está cristalizado ali há muito tempo. Quando você fala para muitos pais, né, muitas famílias, adultos, falam assim, olha, para você ajudar a criança, faça você um tratamento, começa a resolver coisas aí da tua relação com a tua mãe, para te ajudar na sua relação enquanto mãe do seu filho. Cara, Isso aconteceu muito comigo. Muito. Eu ia na clínica falar, meu filho é assim, assim, assim na escola, meu filho é assim, assim, assim em casa, deve estar com algum problema, ele não se abre, não sei o quê. Ele só ia no primeiro dia, no segundo era eu, aí eu já ficava 1 ano, 2, 3, 4, 5. Então, assim, a criança geralmente é um reflexo, né, do que acontece nessa dinâmica familiar. Então, a gente realmente tem que procurar ajuda para os filhos, mas é muito duro você saber que o seu modo de ver, o seu modo de tratar as coisas causou
de uma certa forma aquilo na criança, né? Então, o problema não é a criança, o problema são os pais, é quem cuida, né? Então, na verdade, Simone, não se culpe não, tá? O problema é ser humano. Ser humano o Freud falava, viver é estar em constante conflito. Enquanto houver vida, haverá conflitos. Daí a gente passa a vida inteira tentando lidar com os conflitos, porque tem muito conflito que não tem solução. Por exemplo, a morte. Morreu alguém que eu amo, né? Morreu um filho, morreu um pai, minha mãe. Vou resolver esse problema? Não. Mas tem como eu aprender a lidar com os conflitos que esse problema me traz. Isso é viver, isso é ser humano, né? E é ensaio e erro. Não tem cartilha para pai e para mãe, né? Para professor tem cartilha, digamos assim, né? Tem formação. E assim, a gente tá no ensaio e erro o tempo todo. Porque você até aprende a ser né? Você aprende o conteúdo da disciplina que você vai dar. Mas e a convivência? A convivência, a gente vai fazer curso a vida inteira. Não dá para fazer um curso aí de uma especialização, né, do Conviva pelo GP e nossa, agora eu sei lidar com todos os conflitos em sala de aula com meus alunos. Possível, né? Porque os conflitos eles estão se multiplicando o tempo inteiro. Cada vínculo, cada relação é um conflito diferente. Então, a gente está em processo de aprendizagem a vida inteira. E que bom, né? Não seria muito chato. É só o jeito que a gente enxerga os conflitos. É verdade. Pessoal, alguém quer falar alguma coisa? Quer tirar alguma dúvida? Vamos aproveitar a Luciana, porque assim, eu fiquei encantada quando eu li o currículo dela, eu falei, a gente precisa sugar tudo que a gente puder dela. Sugue. Então, eu só vou dar uma dica aqui nos slides, assim, ó. Isso aqui, eu acho que vocês já deram uma lida, né? É óbvio dos problemas, porque vamos falar de álcool. E só vou falar de alguns conceitos, tá? Mas informação mesmo, aí eu passo material para vocês. Parou de projetar, tá? Parou? Parou. Aquela hora que você falou, não tô vendo mais vocês, eu achei que até que você tivesse parado de propósito. Não, desculpa. Projeta de novo, o mesmo esquema. Aí, voltou. Tá. Voltou, tá ok. Vocês estavam vendo. Então, aqui eu estava falando da preocupação do álcool. Por que o álcool, né? Por que a gente vai falar do álcool? Porque ele traz problemas absurdos, né? Eu não estou preocupada só com o consumo do álcool, gente. Estou preocupada com o comportamento com os comportamentos que ele favorece, ele aumenta a vulnerabilidade dos adolescentes. Então, ele está implicado na maioria das mortes dos jovens, acidente de trânsito, né, acidente automobilístico, envolvimento em briga, homicídio, se tem arma, né, se tiver arma de fogo, enfim, tem uma festa que tem uma briga, aí tem um moleque que vai lá no carro, pega essa arma e aí tá todo o problema aqui, perdas e perdas de vida, né? Doenças sexualmente transmissíveis, gravidez não planejada, abuso sexual, né? Eu tenho uma preocupação imensa, não só com as meninas, mas principalmente com as meninas, né? As meninas, os grupos do ensino médio, né, que a gente tem no projeto IAI, que é um projeto de sexualidade saudável para os adolescentes do ensino médio, e o tempo todo eu bato na tecla dessas meninas com relação ao consumo de álcool e outras drogas, porque elas têm que ter consciência de que se elas forem beber, elas beberem exageradamente, elas estão mais vulneráveis a estupro, a abuso sexual, sim. Né? Tem toda aquela dificuldade mesmo de mensagens entre adolescentes ou até em adultos, né, de que a mulher está dizendo sim, está dizendo não, querendo dizer sim, mas ela deu bola para mim a noite inteira, ela ficou bêbada porque ela está querendo, né, tá vindo à tona na mídia recentemente tantos e tantos casos, né, e a gente vê ainda a situação que a mulher que tem coragem de ir lá
quis fazer denúncia de que ela foi abusada, estuprada, ainda tem todo um ataque gigantesco da sociedade, até de mulheres atacando mulheres, né? Dizendo que ela que era vagabunda, ela que porque que bebeu tanto, ela que quis dar pro cara, enfim, né? É mais do que urgente a gente tratar desses assuntos na escola, né? Porque em casa a gente não tem profissionais, a gente não tem garantia se isso vai ser tratado ou de como vai ser tratado. Mas por questão ética, a gente precisa proteger esses meninos, essas meninas, né? Para que eles se protejam, não é eu protegê-los, é para que eu os instrumentalize de estratégias de autocuidado, né? Na psicologia moral, a gente trabalha com estratégias de desenvolvimento de autonomia, autorregulação, autocuidado, autorrespeito. Eu preciso de tudo isso para ter respeito mútuo, para ter cuidado do outro, né? Para enxergar o outro. Tem que estar bem para cuidar do outro, né? Então, sintomas, doenças e sintomas psiquiátricos, gente, isso os adolescentes precisam saber, e a gente tem que falar disso também. Se já tem uma hereditariedade, se já tem ali alguém na família que tem um transtorno bipolar, que tem depressão grave, tem esquizofrenia, tem ali um gene, tem uma questão hereditária, que o consumo de álcool ou outra substância psicoativa pode desencadear, sim, tá? Pode desencadear. Às vezes, surto psicótico temporário ou desencadeia uma doença crônica, como um transtorno bipolar ou como esquizofrenia. O surto psicótico etílico, que é aquele temporário, é quando a pessoa bebe exageradamente e ela tem comportamentos, né, que ela tá ali, cindiu o contato com a realidade. Ela não tem consciência do que ela tá falando, do que ela tá fazendo. Você fala, enlouqueceu, mas passa o efeito da bebida, aí ela volta na consciência dela, depois fica toda aquela ressaca moral, né, com vergonha do que fez. A gente não diz que o álcool é a porta de entrada para outras drogas, tá? Por que a gente não diz isso? Porque tem gente que bebe a vida inteira e não fuma nem tabaco, né? Nem um cigarro de tabaco, nunca fumou maconha, nunca usou outras drogas. Então, ela não quer dizer que o adolescente começa a beber e vai usar outras drogas. Mas o adolescente, a pessoa que usa outras drogas, geralmente bebe, tá? Então, eu não conheço alguém que só fuma maconha e não bebe, né? Que só cheira cocaína e não bebe, tá? Até conheço gente que só fuma maconha e quando fuma maconha não bebe, mas em outros momentos escolhe beber, que são as pessoas que desenvolvem estratégias de uso recreacional, tá? De drogas. Então, assim, a pessoa aprendeu a fazer uso dessas substâncias para que ela curta só a sensação de prazer e não o excesso ou o prejuízo dessas drogas. E há muitas pessoas que conseguem, sim. Mas isso precisa, o adolescente não. O adolescente é intenso em tudo que ele faz, né? Não tem maturidade para isso. Então, aqui os principais conceitos, quando a gente vai falar de álcool, vocês vão ouvir eu falando o tempo todo de padrão de consumo de álcool. Então, se o padrão abstêmio, a pessoa não bebe, não consome nada, o padrão é moderado, ou o padrão é pesado ou excessivo, tá? Pesado como sinônimo de excessivo. Então, se eu falo, a Simone tem um padrão de consumo de álcool pesado, quer dizer que a Simone, quando ela sai de casa, quando ela bebe, ou quando ela pega para beber, ela bebe em excesso, tá? A Simone ela tem um padrão de consumo moderado, tá? Ela vai numa pizzaria ou ela pede uma pizza em casa, ela toma 1, 2 taças de vinho junto com a pizza. É isso que é moderado, tá? Ou a Simone nunca bebe, então é um padrão abstêmico, tá? Abstêmio. Nível de álcool, dose. A gente tem que entender o que é dose, já vou mostrar para vocês o que é uma dose, tá? Nível de álcool no sangue. Nível de álcool no sangue, tem como a gente medir isso sem fazer exame de sangue.
tá? A gente ensina na intervenção breve o adolescente ter uma noção do nível de álcool no sangue que ele vai ter consumindo tantas doses em tanto tempo. Abuso e dependência, tá? Essa intervenção breve que a gente fala na escola, só um minutinho, a gente não trata de abuso e dependência. Abuso e dependência, a gente encaminha para profissionais de saúde, tá? Então, essa intervenção breve que eu tô falando para vocês, que dá para o professor fazer na escola, não precisa ser um profissional da saúde, não precisa ser um psicólogo, não precisa ser um enfermeiro, um médico, tá? Qualquer pessoa lendo, entendendo como se dá essa intervenção breve, pode fazer, mas é para casos de padrão moderado ou no início do excessivo. Quando a pessoa já está em padrão de abuso e dependência, a gente encaminha para profissionais mesmo da saúde, para centros especializados, tá? Como os CAPs. Beber se embriagando, no começo eu falei que falando de adolescente, a gente não fala de alcoólatra, alcoolismo, tá? A gente fala de binge drinking, ou beber se embriagando. É uma característica do beber de adolescente. O adolescente, ele bebe todo dia ele tem uma necessidade de tomar, né, cerveja ou uma dose de uísque. Isso não é do adolescente. O adolescente bebe quando ele está em grupo. Se ele já tem esse padrão de beber todo dia, tá, gente? Aí já é abuso e dependência. Mas a maioria dos adolescentes, eles bebem quando eles estão em grupo, quando eles vão a uma festa. E aí, quando bebem, eles não bebem 1, 2 latinhas para saborear a cerveja ou a bebida. Não, eles bebem demais. Eles bebem até vomitar, até cair, até desmaiar, até fazer xixi na roupa. E aí que mora o perigo, né? Aí que aumenta as vulnerabilidades daqueles comportamentos que eu falei agora há pouco, de abuso sexual, de envolvimento em briga, queda, né? Cair, machucar. Tem piscina, né? Vai fazer aquelas estripulias na piscina e bate a cabeça, e bate a coluna, e pega o carro do amigo e vai dar cavalo de pau, enfim. Esse beber se embriagando é o comportamento dos adolescentes que mais nos preocupam. E esse audit é um instrumento da Organização Mundial de Saúde que você faz um levantamento na tua escola, tá? Para saber quanto dos alunos estão bebendo dentro desses padrões. Como eu já falei de cada um, tá? Eu vou passar rapidinho porque eu fui falando, né? Esse beber pesado ou excessivo, né? Ele pode ser de vez em quando episódico ou habitual, né? O habitual, que aí ele já entra como uma pessoa que pode já estar fazendo uso, um abuso ou até mesmo já está em dependência. A definição de dose é importante para a gente entender, porque o adolescente, se ele bebe um corote daquele de pinga, né, ou uma garrafa de vodka, essas vodka que eles chamam de vodka, né, eu já li escrito assim, com essência de vodka. Gente, mas vodka não tem sabor, né, vodka não tem gosto. O que é uma essência de vodka? Mas essas bebidas baratas que geralmente nossos alunos eles compram e consomem, eles vão muito pelo tamanho da garrafa. Só que, na verdade, a dose, ela significa ter 36 gramas de álcool na dose. Então, se ela tem menos água, são os destilados, né? Um copinho pequenininho, 36 ml de um destilado, é o mesmo que 120 de vinho, que geralmente um coquetel que aí coloca suco, coloca outras coisas, uma taça maior, né? Que uma garrafa de cerveja. Então, essa informação para a gente e para discutir com os adolescentes é muito importante. Porque às vezes eles viram uma garrafa de vodka como se estivesse virando uma garrafa de cerveja. E é muito diferente o efeito que uma garrafa de cerveja tem de uma garrafa de vodka no organismo daquele mesmo sujeito, né? Aqui, os efeitos do nível de álcool no sangue, a gente
Na intervenção breve, todas essas informações é importante a gente aprender para a gente ir apresentando na primeira reunião, na primeira sessão, na segunda reunião, na segunda sessão de intervenção breve com os adolescentes. A gente faz sessões de intervenção breve com os adolescentes que estão já no beber pesado, que fazem o binge drink, tá? Umas 2, 3 durante um ano. Então, quando eu tô falando de intervenção breve, gente, não é toda semana eu tá ali chamando aquele aluno para dar bronca ou dar conselho para ele, não. Tá? A gente faz um levantamento, a gente vê quem são aqueles que precisam dessa intervenção breve, aí a gente chama, essa intervenção breve, ela tem que ser realizada num lugar em que você possa bater papo de 20 minutos, meia hora, tá? Dependendo do aluno, 10, 15 minutos, dependendo do aluno, que ele fica 30, 40 minutos. Então, a gente tem que ter um tempo ali disponível para bater papo com ele. A gente fala que a gente está batendo papo ali com ele, né? Mas a gente deixa claro qual é a intenção. Então, na primeira sessão de intervenção breve, a gente mais ouve e vai colocando aquelas questões que eu já falei para vocês, algumas, né? Mas o que você achou? Curtiu? Não curtiu? O que poderia ser diferente? No segundo encontro, aí a gente apresenta essas informações do que é dose, a gente vê o peso dele, tem uma planilha no Excel, todo esse material, os slides, a planilha do Excel, Simone, você me cobra que eu mando para vocês, vocês compartilham por e-mail. Essa planilha do Excel é meio que um joguinho, assim, a gente mostra para ele colocando, assim, o peso dele, se é menino, se é menina, e aí, na primeira hora da festa, o que você costuma beber? 2 latinhas de cerveja, aí tem um gráficozinho que mostra o nível de álcool no sangue. Passou de 0,1, né? Passou de 0,6, 0,8, eu já fico embriagada. Aí eu já não aproveito a festa. Pode falar. Alguém vai falar? Tem o microfone aberto, eu não tô ouvindo. Não tô ouvindo. Não é? Não, se alguém tá perguntando... Não. Esse beber se embriagando, tá, que eu falei que é o comportamento típico do adolescente, só para vocês terem uma ideia, gente, seria, e também pra gente, né? Se eu for num casamento, que é um episódio, um casamento, uma festa de casamento, sei lá, eu costumo ficar 3 horas nessa festa de casamento, né? Eu tô ali comendo e eu tô consumindo bebida alcoólica. Em 3 horas, se eu, mulher, se eu consumir mais que 4 doses, sei lá, 4 batidinhas, 4 latinhas, mais que isso, eu já passei do uso moderado. É claro que vai depender muito de organismo para organismo, né? Eu sou uma mulher de 70 quilos, aí eu tenho uma amiga que pesa 50, tá? O peso corporal muda muito. Então, eu consumo 4 latinhas de cerveja durante 3 horas, espaçada, tomando com água, intercalando, é uma coisa. A minha amiga, quando ela tá nas 2 primeiras horas do casamento, ela já tá na 3ª latinha, ela já tá aparentemente embriagada, assim. Você já vê que ela tá cruzando as pernas. Então, claro que a gente fala isso de 4, 5 doses de uma forma geral, mas o que é importante, e nessa intervenção breve a gente vai apontando para o adolescente, para que ele identifique o que é ficar embriagado para ele. Porque às vezes não dá para eu comparar um menino que pesa 80 quilos com uma menina que pesa 50, tá? E o duro, quando eles estão em grupo, a menina que pesa 50, ela acha que ela tem que beber na mesma frequência, a mesma quantidade que o menino que pesa 80, sabe? O namorado dela. Então, esse entendimento, o aluno precisa tomar consciência, né, de que ele está ingerindo uma substância que está alterando todo o sistema dele, a fisiologia dele, o comportamento dele, o pensamento dele, né? Isso é um processo necessário, né? Não é
eu não estou bebendo água, né? Eu não estou consumindo algo que não está alterando o meu corpo, o meu organismo. E o audit, que eu falei que é um instrumento, né, da Organização Mundial de Saúde, um teste que a gente foi adaptado, né, a gente usa muito em pesquisa nas escolas para fazer aquele levantamento mesmo, assim, que ele tem os instrumentos também já padronizados para a gente ver o consumo de outras drogas. Luciana, mas os adolescentes respondem de verdade? Será que eles não mentem? Eles não inventam? Gente, toda pesquisa, a gente tem uma margem de erro, tá? A gente tem os parâmetros estatísticos que retiram, ou enfim, que contabilizam essa possibilidade, tá? Mas a maioria dos respondentes em qualquer pesquisa, para dar fidedignidade à pesquisa, tem os testes estatísticos que mostram que não, né? Que a maioria responde de forma verdadeira. E como é um levantamento, a gente não considera, quando a gente faz esse rastreamento, sei lá, a média, tá, nas escolas, pesquisas que a gente faz, varia de 16% a 22% no Brasil todo, de adolescentes que estão fazendo já uso excessivo. Então, não dá para a gente falar assim que a maioria dos alunos estão bebendo excessivamente, tá? Não é a maioria, é uma minoria, mas essa minoria é muita coisa, tá? Aí essa média de 19, 20% de adolescentes bebendo em excesso é um número, né, significativo, não era para ter nenhum. Então, esses 20%, é até bom a gente ter essa consciência para tirar da cabeça que é mais que 50%, que é a maioria. Não é. Isso até ajuda, quando a gente faz esse levantamento, a gente ajuda até a gente a argumentar com os adolescentes. Olha, por que você bebe? Ah, porque todo mundo bebe. Poxa, mas a gente fez a pesquisa aqui na escola e deu que 15% bebe em excesso. A maioria são abstinentes, tá? A maioria nunca só experimentou, a maioria bebe muito de vez em quando, né? Uma festinha de família que aí experimenta do copo da mãe e do pai. Então, essas informações são importantíssimas para ser divulgada na escola, para retirar essa impressão que o adolescente tem muito isso. Todo mundo tem o celular tal. Ah, mas todo mundo vai na festa. Ah, mas todo mundo bebe. Mas todo mundo fuma maconha. Gente, maconha é cerca de 4% dos adolescentes que fumam maconha. Então, não é todo mundo, não é a maioria, tá? Se você quer fazer parte da maioria, então é não usar, tá? Você quer fazer parte da minoria, né, do grupo menor, tudo bem, mas saiba, tenha consciência que não é. Então, é muito importante isso também, dar essa quebrada, essa desmistificada, e até para a gente fortalecer os abstêmios, tá? Até para os abstêmios, eles ficam se achando que eles são diferentões, né? Que eles estão errados aí, né? Que o comportamento deles, a gente tem essa complacência ao consumo de álcool e até esse incentivo e essa imagem entre os adultos. Os adultos passam isso para a criança, para o adolescente, né? E vai criando essa expectativa de que quem não bebe é chato, né? As piadinhas que se tem. Gente, piadinha, tem zoeira. Adolescente, a maioria dos adolescentes não aguenta zoeira. Né? Eu, adulto, se alguém me zoa, eu dou risada. Mas o adolescente, ele precisa de aprovação social do grupo. Né? E aí ele acha que para fazer parte do grupo ele tem que beber. Então, o audit tem uma pontuação super fácil de analisar. As perguntas são: com que frequência você toma bebida alcoólica? Nunca. Ali faltou uma letra, né? Uma ou menos de, mensalmente ou menos de uma vez por mês, 2 a 4 vezes por mês, 2 a 3 vezes por semana, 4 mais vezes por semana. E aí o adolescente marca o xizinho no quadradinho e vai fazendo uma pontuação. Nas ocasiões em que bebe, quantas doses você costuma beber? Então, por isso a gente tem que explicar dose para ele responder isso, né? Com que frequência você toma 6 ou mais doses em uma única ocasião?
essa pergunta a gente vê se ele faz o binge drink e com que frequência. Se ele vai numa festa todo final de semana, ele faz binge drink uma vez por semana, semanalmente. E ele tá correndo risco de vida, né, semanalmente. Que é ali que mora o perigo nesse binge drink. Enfim, esse material que eu vou mandar para vocês, mas você coloca Audit, né, álcool no Google, agora imediatamente você já acha esse instrumento, tá? Aqui alguns dados de levantamento, tá? A gente tem o levantamento de 2015 da pesquisa de saúde do escolar, né, com alunos do 9º ano, escolas públicas e privadas, né, quase 17 mil alunos respondendo essa pesquisa, e a gente encontra que quase 24% dos alunos entrevistados, eles consumiram bebida nos últimos 30 dias que antecederam a pesquisa. E mais de 21% deles, eles remeteram a algum episódio de embriaguez, né, que é o binge drink. E por isso que eu já até trouxe aqui da maconha, né, porque a maconha também a gente tem uma ideia de que todo aluno tá usando maconha. Gente, é uma minoria. Não que a gente não se preocupe com eles também, mas é uma minoria, tá? Até porque, se eles começam a usar muito maconha e outras drogas mais pesadas, tipo crack, eles saem da escola. Eles não conseguem, né? É dificuldade de concentração, principalmente crack, não dá. Não condiz com o comportamento de uma pessoa ficar numa sala prestando atenção em algo, né? Sob o uso de crack. Então, o usuário de crack, a pessoa que faz uso de crack, ele já saiu da escola ou ele sai da escola, ele não fica, né? Mas a pessoa que consome bebida alcoólica, ele fica na escola, ele fica na sociedade, né? Vou passar rápido, tá? Até para chegar mais para o final, para vocês perguntarem mais. É importante a gente pensar, né, na influência do grupo, na seleção dos amigos. A família tem sua importância, mas ela não é a única, né? E é fundamental a gente incluir a família, só que às vezes a gente não tem o apoio da família. E inabilidade de adiar a gratificação. Gente, nós estamos vivendo uma era, acho que uma geração de pessoas que não sabem esperar, que não têm tolerância à frustração. Imagina se para eu saber a notícia da minha amiga que mora lá em Santos, né? Eu tinha que esperar receber uma. Ela me falou que ia me mandar uma carta. Essa carta demorava quase um mês para chegar, né? Para fazer uma ligação, tinha que esperar meia-noite para fazer uma ligação interurbana. Agora, você é tudo muito imediatista. Então, imediatamente eu recebo aqui os alunos, eles não conseguem esperar terminar a aula, chegar ao recreio ou, né, terminar sair da escola para ver as mensagens do celular. Ele tem que ver imediatamente o tempo inteiro. O celular vibra, avisa, grita, que você tem que imediatamente receber informação, receber notícia, ter contato, estar conectado. O quanto isso vem mudando os padrões de comportamento das pessoas. Então, imagina uma geração de pessoas que já nasceram nessa era do imediatismo, né? Imediatismo e do consumismo. Então, tudo é o consumo, né? E as indústrias de drogas, né? De medicamento, de bebida alcoólica. Não posso esquecer que medicamento é droga também. As pessoas fazem abuso de drogas, vivem drogadas, né? Não é tomar um medicamento por causa de um problema e aí curou aquele problema e pronto, acabou. Não, eu faço uso do medicamento para ficar bem, para viver, para acordar, o outro medicamento para dormir. Então, o tempo inteiro, as pessoas estão com dificuldade de lidar com os conflitos. Poxa, eu tenho motivo para estar triste. Deixa eu curtir minha tristeza. Eu curto minha tristeza, eu choro. Depois eu fico bem. Depois eu volto para o trabalho. Depois eu volto a lidar com as coisas. Não, mas a Luciana está depressiva. Ela precisa tomar um antidepressivo. Gente, eu não estou tirando a importância, tá, desses problemas. Se eu estou com uma depressão e não estou conseguindo ter minhas atividades, eu estou com uma disfunção neuroquímica, eu preciso sim
fazer um tratamento medicamentoso até para recuperar isso, tá? Mas o que eu estou dizendo é do excesso e da exigência que a sociedade tem de que a gente precisa estar bem e a gente precisa estar produzindo o tempo todo, tá? Então a gente não tem mais ócio. O tempo que eu fico quieta num canto, eu tô aqui no celular. Sabe? Botar a cabeça no travesseiro, ficar olhando pro teto, imaginando alguma coisa, e quem sabe nascer aí um ócio criativo, né? Nascer uma ideia criativa. Quem tem isso? Principalmente essa molecada. Eles não ficam sentadinhos assim, observando ao redor deles. Eles ficam sentadinhos, um do lado do outro, olhando para baixo, né? Comunicando mais com quem está longe, do quem não está ali presente, do que quem está ali presente. Então, isso é um fator também que a gente tem que considerar. A publicidade vai fazer uso de todos os valores, né, na sociedade para que a pessoa consuma. E não pode esquecer até das músicas. Tem música sertaneja, tem funk, a música da moçada, que faz apologia o tempo inteiro. Vou beber até morrer, vou beber até cair. Se você não vier, eu bebo e vou beber mesmo, e assim que bebe. Né? Teve uma live aí super famosa de um cantor sertanejo famoso e tal, Gustavo Lima, e que ele bebeu, né? Aí entrou o CONAR, que regulamenta a questão de propaganda de bebida, e enfim, já tinha feito a live, né? Nitidamente. Eu não assisti, não curto, mas nitidamente bebe, imagino quantos e quantos adolescentes que o tem como ídolo, que gostam, né? E assim por diante. O consumo entre as mulheres, que eu disse, é diferente, né? Porque questão do nosso peso corporal, composição de gordura, flutuação hormonal, a gente tem até de 3 a 4 menos enzimas que degradam o álcool, tá? Que metaboliza o álcool. A gente tem que considerar essa diferença, as meninas precisam saber disso, tá? Então, essa identificação que eu tô falando, essas informações são imprescindíveis, né, para nós, educadores, para a gente poder trabalhar com os adolescentes. E essa intervenção breve que traz que vem da abordagem de redução de danos, ela não é idealista, como eu já falei, ela trabalha com real, ela traz valores como a dignidade e direito da pessoa, tá? Ela não é a gente não pode discriminar a pessoa por fazer uso de uma droga. A gente não emite julgamento de valor, falar que ele tá certo, que ele tá errado, né? E a gente vai sempre comparando os custos e benefícios do uso daquela substância para que a pessoa tome consciência disso, né? Tem uma ênfase na saúde pública e a gente deve trabalhar principalmente na prevenção, que é o nosso papel enquanto educadores, né? Eu prefiro trabalhar com adolescente na prevenção do que no tratamento. A gente dá o enfoque nos danos, né? E a gente busca a redução dos efeitos prejudiciais da ingestão excessiva do álcool. Então, eu nunca vou falar para o adolescente não beba. Vou falar, olha, se você for beber, então que faça de um jeito que não cause tantos danos, né? Que não cause os danos que pode ser causado. Então, a redução de danos é um conjunto de saúde pública, drogas. Tem ligado, gente. Tem como fundamental o respeito às liberdades de escolha. E desde 2003, essa política que a gente tem de álcool e outras drogas, tá? Tem um microfone ligado, gente. Quer perguntar? Não? Vocês já devem ter ouvido falar de Alcoólicos Anônimos, tem um monte de comunidade terapêutica espalhada por aí, né? Eu torço o nariz para essas comunidades terapêuticas, principalmente de cunho religioso, não que seja um problema a religião, mas a gente não está tratando de um assunto que se refere à religião, a gente está tratando de um assunto que se refere à saúde pública, né? À saúde das pessoas, principalmente com jovens, né, que já estão em dependência. Tem comunidades terapêuticas, as comunidades terapêuticas, elas não têm um protocolo, uma regulamentação, fiscalização adequada no nosso país, tá?
Quando as pessoas me perguntam indicação de para onde levar, internar um familiar que está com dependência de álcool ou outra droga, eu falo, você já levou no CAPS, né? Vamos ver se ele adere primeiro a um CAPS AD, que é um centro de atenção psicossocial que faz tratamento de álcool e drogas, né? Porque ali é um serviço público com especialistas, né, capacitados para trabalhar com essas questões. Porque a internação, né, às vezes para aquela família é o único caminho que ela está vendo, né? Mas vamos tentar antes, porque eu não sei se onde tem uma comunidade terapêutica que pode dar conta ou que trabalhe no modelo que a gente defende, né? Porque geralmente o modelo que as comunidades terapêuticas trabalham é o modelo moral ou modelo espiritual. O modelo moral é aquele assim: a pessoa é responsável pela mudança do problema? É. A pessoa é responsável pelo desenvolvimento do problema? É. Por quê? Porque ela é vagabunda, porque ela optou por isso, porque ela tinha tanta... Nossa, a família deu tudo para ela, ela escolheu o mundo das drogas. E se ela é internada, faz um tratamento, ela tem uma recaída, é porque ela não tem força de vontade, é porque ela é vagabunda, porque ela não presta mesmo. Esse é o modelo moral. Ele não ajuda em nada, tá? O modelo moral no sentido de moralismo, tá? De julgamento de valor, estão entendendo, né? E o modelo espiritual é assim: a pessoa é responsável pelo problema? Sim, ela teve o livre-arbítrio, ela começou a usar a droga. Mas ela é responsável pela mudança do problema? Não, por quê? Quem é responsável pela mudança, ela sair das drogas? Deus. Gente, aí é uma delega pro outro, né? E se ela tem recaídas, se ela não consegue sair das drogas, é porque ela não teve fé. É porque ela não tem fé, porque ela não aderiu realmente à religião, à fé, né? E também não ajuda muito, não. A pessoa responsável, no modelo compensatório, a pessoa é responsável pelo desenvolvimento do problema? Não. A pessoa é responsável pela mudança do problema? Sim. O que é esse modelo compensatório? Já é o modelo da intervenção breve. Por que ela não é responsável pelo desenvolvimento do problema? Porque lembra que eu falei que tem questões biopsicossociais? É muito complexo, né? O que levou ela a ter o envolvimento com drogas são muitas questões, tá? Não é tão simples assim. Não foi ela que optou, eu vou me viciar numa droga, tá? Mas agora ela é responsável pela mudança? Sim. Você tem que tomar consciência que você tem um problema, que você precisa aderir ao tratamento, tá? E se você quiser, aderindo ao tratamento, você tem como sair disso sim, tá? O modelo de doença, que é o modelo médico, né? Tem esse entendimento que são fatores biopsicossociais, mas dá uma ideia de que, se ele tem uma recaída é porque ele é doente, porque ele é um coitadinho. Então, eu prefiro esse modelo compensatório que, poxa, você é responsável, sim, por aderir a um tratamento e resolver esse problema. Só que aí eu já tô falando de uma pessoa, gente, que no estado que ela tem consciência, porque essa pessoa que faz uso de drogas por muito tempo, ela pode já ter desenvolvido um transtorno psíquico muito sério, tá? Como esquizofrenia, e aí eu tenho que fazer um tratamento com um antipsicótico para que ela tenha um momento de lucidez até para ela, né, aderir a esse tratamento. Então, às vezes acontece casos, sim, de uma internação durante 15 dias, ou aí prorroga para 30 dias, para a pessoa sair de surto, tá? Ela saindo do surto, aí tem como sensibilizá-la para aderir ao tratamento. Isso eu tô falando, gente, no caso já de dependência, não tô falando de adolescentes, tá? Então, esse modelo compensatório biopsicossocial é o modelo que a gente adota nessa redução de danos, que eu tô falando de adolescente, tô falando de prevenção, tá? Mas só para vocês terem uma ideia, já pensando lá na frente em como seria no caso de dependência, tá? Então, os tipos de prevenção, e aí eu vou falar onde entra a escola, tá?
a escola pode fazer essa prevenção universal com toda a população, como assim, um dia de alerta. Na Unesp a gente faz isso. Um dia de alerta é um dia por ano, um dia por mês. Você chama a atenção da população na frente da escola, dentro da escola. A equipe dos alunos pode bolar a estratégia de chamar a atenção que o consumo de álcool é um problema social. Espalhar cartazes, mostrar dados, né, do prejuízo social que tem por causa do álcool, enfim. Eu estou terminando, gente. E a intervenção breve. As intervenções indicadas aí já é para casos de dependência no ambulatório, tá? Aqui explicando mais sobre o dia de alerta, eu estou abrindo para perguntas, gente, aqui falando da entrevista motivacional, que são as sessões, tá? Dicas que a gente dá para os alunos e, assim, concluindo, cabe a nós fazer um trabalho, né, sobre álcool. Tô abrindo para perguntas porque eu falei que ia falar 1 hora, já falei quase 2, né? Nunca cumpro, gente. Vocês estão aí ainda? Então, sim, Luciana. Vou cutucar eles para eles perguntarem. Muito bacana. Muito interessante. Principalmente esse lado de que você falou no início, da gente não ficar bravo, da gente tentar... Eu estou em teletrabalho, tá vendo? Da gente tentar conversar sem ser uma espécie de bronca ou coisa assim, para que a gente dê essa liberdade para eles chegarem na gente. Isso é bastante importante. E funciona bem na escola, essa escuta. Gente, pode perguntar. Ela está aberta. Mais alguém tem alguma pergunta? Natânia, bem isso que você falou, né? Se quem puder olhar no chat, se tem alguma coisa, me fala, tá? O primeiro passo é esse mesmo, estabelecer um canal para que exista essa confiança, para que a gente possa estar abrindo aí a possibilidade, né, de conversa, até de orientação também para o adolescente. Vocês não me perguntaram, mas eu já vou adiantando, que é uma questão que provavelmente apareceria, assim. Quando eu disse estabelecer o vínculo de confiança e o adolescente te contar alguma coisa que seja muito séria, né? A tendência é a escola chamar os pais e já contar para os pais. O que acontece? Você perde confiança desse adolescente. E dos outros. Acha que eu vou contar alguma coisa para a coordenadora? Vou contar alguma coisa para a professora? Ela vai correndo contra a minha mãe? Então, aí você quebra o laço de confiança na hora. Aí você fala, Luciana, mas o que eu faço? O que eu faço, gente? Os pais têm que ficar sabendo disso, né? O que você faz é que não sai imediatamente desesperado chamando esses pais para falar disso, não, tá? Primeiro, fortalece esse vínculo com esse aluno, tá? Se você não souber lidar ou é uma coisa muito... Vou dar um exemplo, que isso aconteceu, uma coordenadora me procurou, uma menina chegou para ela, falou para a coordenadora, posso falar com a senhora um pouquinho? Pode, fulana. Ela achando que era uma coisa corriqueira da escola. A menina falou assim, então, aconteceu que faz 2 semanas, eu fui numa festa e eu bebi e tinha uns comprimidinhos lá também, umas drogas que a gente tomou, nem sei direito o que era. E a gente não pode esquecer das drogas sintéticas, né, gente? As drogas sintéticas, as balinhas, são os comprimidinhos. Vai saber o que tem dentro daquilo, como é ilegal, não passa pela Anvisa, né? Vai saber o que tem aquilo. E essa menina tomou e ela teve amnésia, ela não lembra o que aconteceu, mas ela sabe que o menino que ela estava ficando lá na festa transou com ela, tá? E aí as outras meninas falaram que elas também estavam drogadas, tal, que parece que outros meninos, que ele deixou outros meninos transarem com ela. Enfim, ela não sabia quantos meninos tinham penetrado nela, sem camisinha, sem nada, e eram colegas de classe, de escola. E ela já estava 2 semanas indo para a escola, convivendo com esses colegas, depois dessa festa,
com esses fantasmas na cabeça dela. Ela não tinha falado para ninguém, ela só morava com a mãe, o pai morava fora e tal. E ela falou para a coordenadora, pelo amor de Deus, não conta para minha mãe. Eu tô contando para você porque eu não tenho com quem conversar, eu não, enfim. E essa coordenadora tinha um vínculo muito legal com os alunos nessa escola. A menina chorou. Ela falou que a única coisa que ela fez, ela abraçou a menina. Aí a menina saiu, ela me ligou. Ela ligou desesperada. Luciana, o que eu faço? O que eu faço? Porque a gente tem uma questão aqui na escola que tudo a gente chama família, uma coisa muito grave. A menina foi estuprada. Ela foi estuprada pelos colegas da sala dela. E aí, o que a gente faz? A gente vai chamar as famílias, a gente vai chamar a polícia. É um negócio, né, que é muito grande. E torna uma coisa muito grande. E essa coordenadora, ela não podia resolver isso sozinha também. Ela tinha que conversar com alguém. Ela conversou com as outras gestoras. Aí as outras gestoras falaram, vamos ligar. Eu estava dando consultoria na época da escola. E aí a gente conversando, vamos pensar junto, Eu fui orientando ela para ela não perder a confiança dessa aluna e de outras alunas poderem falar com ela, porque essa aluna ia falar para outras também que, você pode falar com a coordenadora tal, né? E não pode quebrar isso na escola que está sendo construído, que é esse vínculo, essa confiança. Falei, você vai chamar essa menina, você vai conversando com essa menina e você vai vendo com ela ela contar para a mãe. Tá? E aí ela foi falando, tua mãe precisa saber, tua mãe tem que ser tua parceira, você é menor de idade, ela é responsável por você, você... Até chegou no momento, ela falou assim, você quer que eu esteja junto para você conversar com tua mãe? A menina falou, quero. Aí ela chamou a mãe na sala lá, um dia. Isso já tinha passado mais de uma semana depois disso, dela saber disso. Então você não precisa apavorar na hora. A merda já tinha acontecido. E a gente precisa de um tempo para ir processando e buscando, informações, conhecimento para errar o menos possível. E aí eu também não sabia imediatamente o que fazer, mas a única coisa que eu foquei era o vínculo com essa menina. Um vínculo de confiança, não pode perder. E aí essa mãe veio, e aí a menina começou a chorar. Aí a coordenadora falou, fulana, você quer que eu fique junto? Você quer que eu saia da sala para você conversar com a sua mãe? Ela, não, eu quero que você fique. E a menina contou o que tinha acontecido. Aí a mãe começou a chorar também, desesperada, essa mãe ficou desesperada, as três se abraçaram. Aí essa mãe não sabia o que fazer. Aí essa coordenadora começou a apoiar essa mãe, a orientar essa mãe e discutirem e decidirem o que seria melhor a ser feito, Enfim, a menina não queria ir para a delegacia, até porque a menina falou assim, mas eles são meus amigos, E aí a gente entra se a gente ficar aqui mais 5 horas, a gente vai entrar nessa questão do abuso, do estupro, que na cabeça do menino, a menina queria, e que não sei o quê, O menino é o colega de sala dela, não é um monstro, mas esse comportamento que aconteceu foi uma monstruosidade, e, enfim, elas tomaram as decisões lá, optaram por não ir na delegacia, só que essa menina foi estuprada. A menina, ela vai carregar isso pro resto da vida. Então, isso está acontecendo, gente, todos os dias com nossos alunos. Chega pra gente 2% das tragédias que passam na vida deles. E que bom seria que chegassem mais pra gente. Não pra gente trazer mais problema, porque a gente ainda tem os nossos, Mas nós, enquanto educadores, a gente possibilita, o que eu disse no começo, a gente possibilitar que esses jovens, essas crianças, adolescentes, desenvolvam estratégias de autocuidado. Você está me ouvindo? Está ouvindo? Está me ouvindo? Tá bem ruim, Simone, mas estamos. Peraí, melhorou? Sim. É engraçado, porque... Engraçado, mais triste ao mesmo tempo.
porque está cada vez mais fácil o acesso a essas coisas. Lógico que não tem comparação, né? Uma geração com outra, mas eu sou de uma geração, e a maioria daqui de que o pai mandava a criança buscar cigarro no bar, o pai mandava a criança voltar com uma garrafa de cachaça, de cerveja, sabe, para a criança ir buscar e trazer para o pai, né? Então, assim, na cabeça da criança, o que tem de mais? Se meu pai que está mandando eu ir lá e comprar, e ele gosta disso, e ele faz isso todo dia, qual que é o problema, né? Devo fazer também. Só que agora as famílias não são mais como antes, não tem uma estrutura familiar, né? Daquele triângulo familiar de pai, mãe e filho, que o papel da mãe é um, o papel do pai é o outro, e se faltar um dos dois, a criança pode ter algum tipo de prejuízo. Realmente pode, né? Mas as famílias estão tão diferentes, estão totalmente diferentes. Então, quando chega... Ó, já vou estar te falando. Que bom que tá diferente. Porque minha avó... Que bom! minha avó casou com 13 anos com meu avô de 17, foi estuprada a vida inteira, sem saber que era estuprada pelo marido, servindo ele sexualmente, porque achava que não podia separar, né? Então, assim, que bom que as mulheres estão, e os homens também, estão saindo de relacionamentos horríveis, né? E que bom que a gente está reestruturando, né, os papéis sociais. Então, é o que eu te falei, a gente, ao invés da gente ficar olhando que antes era melhor e agora é pior, né? Antes tinha muita coisa pior também, né? É a gente olhar como está e como a gente deve lidar. Eu tinha um professor de sociologia, falava assim, em educação a gente está trocando o pneu do carro com o carro andando. Por isso que é tão difícil. Quando a gente olha para trás, a gente entende o que acontecia, mas entender o presente e tá intervindo no presente que é o mais difícil. Então, isso de falar de família estruturada ou desestruturada, eu falo que as famílias são estruturadas do jeito delas, né? Agora, porque tem o pai, a mãe e os filhos, família Doriana. Sabe que não é. Tem as patologias, né? Tem duas mães, tem dois pais, a família monoparental, é a mãe que trabalha, vê pouco esse filho. Bom, seria melhor se tivesse mais tempo junto. Esse ano todo, a maioria das famílias estão muito tempo junto com as crianças. Vai falar a família que não tá louca para que volte à escola, né? Para que não aguento mais a criança 24 horas por dia dentro de casa, né? O quanto é difícil a convivência, né? Com as pessoas que a gente mais ama. O quanto de casamento que tá terminando por causa desses isolamentos, né? E ó, eu ouvi uma frase esses dias que até na última formação que a gente fez, eu acho que eu falei isso para eles, que se teve uma coisa, tirando essa parte tecnológica, que foi um avanço tremendo na pandemia, se teve uma coisa que a gente precisou fazer, foi olhar para a gente, foi ver os nossos defeitos, foi dar nome para os nossos defeitos, foi encarar a gente no espelho, coisa que a gente não fazia por causa da correria do dia a dia, a gente não percebia que magoava o outro, não percebia que passava por cima às vezes, sabe? E a gente teve que parar e encarar a realidade de quem a gente é hoje. Então, o que a gente espera de tudo isso é que saiam, todos nós, né, saiamos melhores do que entramos nisso. Já que as crianças e os adolescentes ainda não têm essa percepção, né? Então, eles precisam da ajuda de alguém. E muitas vezes, 90%, principalmente numa escola pública, essa referência de modelo, de pessoa que cuida,
que é diferente daquela mãe que ela tem em casa, que é a mãe que ela gostaria de ter, mas não tem, é a professora. E esse ano está todo mundo muito distante. Então, tem muitas crianças sofrendo muito, muito, muito esse distanciamento. A escola era um refúgio, além de todo o aprendizado, né, de todo o contexto que acontece dentro da escola, era um refúgio, era um tempo que ele ficava ali, ele sabia que se tivesse alguma coisa diferente, alguém ia perceber, às vezes não precisava nem falar. Então, assim, eu acho que a partir de agora, a visão tanto da família, quanto dos alunos, quanto dos professores, vai ser um pouco diferente. Eu acho que esse ano, os professores nunca tiveram tanta formação, tanta informação, porque às vezes eles falam, a gente não aguenta mais, mas a gente, como professor, pedia tanto que tivesse mais formação, que a gente soubesse lidar com o aluno que é assim, que é assado, que tem problema em casa, que tem problema emocional, que tem um problema de família para resolver, que ninguém quer, e porque a gente não sabia lidar com um aluno assim, ainda a gente precisa aprender muito, mas agora a gente tem uma noção do que precisa, pelo menos no primeiro momento, ser feito com esses alunos, né? Então, eu acho que todo mundo vai voltar muito diferente, inclusive percebendo reações em alunos que antes passavam desapercebidos porque tinha conteúdo para dar, a aula estava acabando, só foca no que dá trabalho, porque o quietinho está ali, está fazendo o que é dele, mas às vezes o quietinho é que está passando uma coisa mais difícil, é ele que precisa de ajuda, é ele que precisa de socorro, né? E a gente tem que ter essa visão, porque tudo mudou, família mudou, escola mudou, o tipo de educação mudou, o jeito de ensinar mudou tudo, e a gente está no meio disso tudo. Então, assim, a gente cresceu de um jeito e agora a gente está tendo que ensinar de uma outra maneira. Não da maneira que a gente aprendeu, mas se reconstruir e tentar passar de uma outra maneira mesmo, né? Porque é uma outra geração, são outros conflitos, vão ter sempre. E a gente, aqui, a maioria dos nossos convidados são vice-diretores e professores mediadores, ou diretores que às vezes a escola não tem vice por causa do tamanho da escola e tal. E a gente escolheu estar nessa posição. A gente poderia ter falado não. A gente poderia ter falado não, vou ficar dando aula, terminou, eu vou para casa, não levo nem meu giz embora, deixa aqui. Mas cada um que está aqui escolheu isso. Escolheu porque ama e porque acredita, porque eu acho que ninguém que não acredite no que faz consegue ficar muito tempo, né? Então, essa é a grande diferença do educador hoje e do professor de conteúdo de antigamente. Ele quer, de alguma forma, contribuir para que aquele aluno melhore, não só no aprendizado, não só no cognitivo, mas que ele se torne uma pessoa equilibrada emocionalmente, que ele consiga viver melhor no ambiente que ele está inserido. Então, é todo um contexto que vem por trás da educação desse século XXI, que envolve droga, que envolve álcool, que envolve abuso, violência, trabalho infantil, coisas que antigamente os professores não queriam saber, porque é melhor não saber do que saber e ter que tomar uma providência, né? Então, eu não quero saber, porque aí eu não preciso tomar providência, eu não sei. Então, assim, a gente está se envolvendo muito. Isso não é ruim, é bom, porque é só através desse conhecimento individualizado de cada aluno, de você perceber
que o aluno está diferente aquele dia, que ele só dorme, que ele tá, que ele chegou alterado na escola com cheiro de bebida alcoólica. Isso é você olhar o aluno como um indivíduo, não como um número de chamada, né? E cada vez mais a educação está puxando nós, como educadores, para esse lado. Então, assim, a gente realmente precisa incorporar esse novo método de educar, né? E assim, aprender a gostar. No começo é difícil, é um exercício, mas os PMECs, principalmente, estão aqui, e se eu estiver mentindo, vocês podem falar se eu estiver mentindo, mas eles amam o que eles fazem, eles amam ajudar, eles conhecem, às vezes, até o que os alunos gostam de comer, até o que eles gostam de ouvir. Então, que bom que tem esses profissionais na escola, que eles não estão sozinhos na escola, eles podem estar sozinhos, às vezes, fora dela, mas dentro da escola tem alguém que percebe, né? Que bom que tem isso. Alguém quer falar alguma coisa? Se ninguém mais tiver questão, acho que a gente pode ir encerrando. Ninguém vai falar. Simone, que bom que, né, que você falou assim. Eu acho que o primordial é a gente gostar daquilo que a gente faz, mas também a gente ter consciência que a gente está lidando com o ser mais complexo da face da Terra, que é o ser humano, em desenvolvimento, e o quanto é cansativo, é árduo. Tem dias que a gente tem vontade de desistir, tem dias que a gente tem vontade de esganar um, ou dois, ou mais, né? Principalmente quem trabalha como gestor, às vezes tem vontade de esganar uma turma, né? Às vezes a gente tem vontade, eu imagino que o gestor tem vontade de esganar alguns colegas, né? Professores e alguns alunos, algumas famílias. E isso é do humano, né? Não é porque a gente ama que a gente também não sinta ódio, não sinta raiva, e faz parte dessa complexidade. Eu acho muito importante todos os educadores cuidarem da sua saúde mental, porque é uma profissão insalubre, né? Porque a gente está o tempo inteiro ali com vínculos afetivos, e não tem como a gente ser imune ao sofrimento do outro, à situação do outro, né, a esses sentimentos que o outro provoca em mim, né? Então eu acho que o que eu mais desejo, né, para todos os colegas, educadores, é que se cuidem, né? A gente está num momento que nos isolou, e nós somos seres, né, a gente que é professor, a gente gosta de estar no meio de gente, por mais que a gente sofra de esganar os alunos, mas a gente gosta de estar ali, né? A gente é masoquista, gosta desse sofrimento. E agora, nesse momento, quanto nos foi tirado disso abruptamente, como você diz, tomara mesmo que a sociedade valorize mais o educador, né? Que valorize mais a escola pública. Eu acho muito difícil que a gente tem muitas décadas ou até séculos aí de reconquista do valor da nossa área, porque, né, a gente, politicamente, a gente está tendo um massacre, é um plano de desgoverno mesmo, acabar com as instituições públicas, né? Então, ser professor no Brasil é resistência, e é uma resistência ardua. Então, eu parabenizo vocês, parabenizo vocês por... eu tenho certeza que é por amor mesmo que vocês estudam, porque por dinheiro não pode ser, né? E nem por valorização social. Então, parabéns para você, né? Para o trabalho que vocês exercem, os estudos que vocês continuam, né? Ser professor é estudar a vida inteira. É verdade. E eu estou à disposição, tá? Vou deixar aqui meu e-mail no último slide. Opa! E meu telefone, tá? Simone tem meu contato também. Fico à disposição para outras conversas. Desculpa ter me estendido, eu empolgo, né? Também amo o que eu faço. Não, foi maravilhoso, nossa.
Ô, Lu, eu queria te agradecer você ter se disponibilizado a perder uma tarde, mais que uma tarde, porque eu sei que não é só chegar e falar, né? A gente precisa se respaldar, fazer todo um material, e eu quero te agradecer muito pelo nível de profissional que você é e pela sua humildade de aceitar vir aqui falar com a gente, né, professores de escola pública. Nós temos muito ainda que aprender, a gente não sabe nada. Se nós formos ver, nós tivemos várias formações com muita gente do seu gabarito, assim, e aí a gente viu que como que a gente se acomoda, né? E vocês vindo e trazendo essas novas informações, essa instigação, assim, deixa a gente mais fortalecido, porque faz a gente ficar mais curioso. E o papel do professor é esse, né? Deixar o aluno mais curioso para ele buscar, para ele querer, para instigar realmente. Então, eu quero te agradecer de coração. Um dia você vem para cá, aí a gente combina alguma coisa aqui na diretoria, em alguma escola, mas foi muito enriquecedor para todos nós. E é uma coisa que tá no nosso dia a dia dentro da escola, né? Agradecer a todo mundo que veio participar, que participou do chamamento que a gente fez. Eu espero que tudo que a gente fez esse ano no Conviva, que realmente a gente coloque em prática, porque são coisas dentro da nossa realidade e que dá para fazer. O Conviva está aqui para ajudar, o Conviva está aqui para ir lá na escola, se precisar pôr a mão na massa junto com vocês, a gente vai, a gente ajuda, a gente faz o que precisar. Porque o principal objetivo é o clima escolar adequado, né, para a aprendizagem. Então, assim, eu queria agradecer a todo mundo, queria agradecer as minhas supervisoras, a Márcia e a Silvia, a Natânia, que é minha marida linda, e a nossa dirigente, Ana Célia, que ela dá, assim, total liberdade para a gente. Às vezes a gente chega com principalmente eu e a Natânia, a gente chega com umas ideias lá que eu penso, ai meu Deus do céu, como que nós vamos sair dessa agora, depois de falar isso? Mas ela sempre apoiou, sempre acreditou na gente, e quase se foi um ano e acabou dando certo, né, Ana? Com certeza. É bem interessante, é o que a Simone falou, né? A gente precisa de uma certa ousadia, né? Precisa da proatividade aí da equipe, justamente para as coisas acontecerem, né? E eu tenho me surpreendido, graças a Deus, muito positivamente com essas meninas aí. Essas meninas, eu chamo de meninas, né? Porque elas têm esse espírito jovem aí, que realmente fortalece toda a equipe. Obrigada, viu, meninas? Obrigada a você. Eu que agradeço. Boa tarde. Luciana, muito obrigada. Foi uma tarde aí de muito aprendizado, que a gente já estava esperando mesmo, né? Agradecida assim, muito mesmo em relação à sua contribuição, né, conosco nessa tarde. Muito obrigada, viu? Conta com a gente também, se precisar. Tchau. Tchau, obrigada. Muito obrigada e parabéns. Boa tarde. Muito obrigada, Tchau. parabéns. Obrigada, gente. Tchau, obrigada. Tchau, obrigado aí. Tchau. Tchau, obrigada. Tchau, obrigada, pessoal. Maravilhosa palestra. Tchau. Parabéns por mais um campeão de audiência. Muito obrigada. Olha. Beijo, meninas. Estamos na Rede Globo.
Foi muito bom, viu, meninas? Muito obrigada. Tchau, tchau. Obrigada a você.